No oitavo capítulo do curso de opções binárias nível avançado, vamos aprender sobre três temas: os soros, soros progressivo e os soros Gale. O primeiro tema, soros, já é de conhecimento público, como é que funciona, tá bom? É basicamente uma técnica que consiste em reinvestir seu lucro na próxima entrada, uma, duas, três vezes, para que com pouco risco você possa ter altos ganhos. Na prática, funciona da seguinte maneira. Vamos supor que a corretora está te pagando 80% por uma entrada vitoriosa. E sua primeira entrada, no caso, vai ser de R$ 10. Caso você acerte a primeira entrada, você terá um lucro de quanto? R$ 8. Sua próxima entrada, que seria a primeira mão de soros, tá? Ela vai consistir em ser o valor do lucro que você obteve na entrada anterior mais a entrada anterior. Ou seja, a sua entrada, a segunda entrada, a primeira mão de soros, será R$ 18, tá bom? Caso você acerte a sua segunda entrada, você terá um lucro de R$ 14,40, tá bom? E sua terceira entrada vai ser justamente R$ 32,40. Por quê? Vai ser o valor dos R$ 10 iniciais, mais o lucro que você obteve na primeira entrada, mais o lucro da segunda entrada. Então, somando tudo isso, vai dar R$ 32,40. E caso você ganhe essa entrada, você vai ter um lucro de quanto? R$ 25,92, tá bom? Resumindo, acertando três entradas consecutivas, utilizando os soros, você lucrará R$ 48,32, arriscando somente R$ 10. Ou seja, você mais que quadruplicou, quase, né, que fez 5 vezes o valor do seu risco, tá bom? O problema disso é que nem sempre você vai conseguir acertar 3, 4, 5 entradas em consecutivo, tá bom? A probabilidade sempre vai estar desfavorável enquanto a isso, tudo bem? Por isso que você vai lucrar muito e quando você perder, vai perder pouco. Só que, pessoal, o que muito poucas pessoas sabem é que essa técnica, né, os soros, não se chama soros de verdade, tá? Ela se chama martingale reverso. Sim, martingale reverso. Ela ficou muito conhecida como Soros, né, após o bilionário húngaro George Soros utilizá-la para alavancar o seu fundo de investimento, na qual a sua fundação tinha cerca de 12 milhões em controle de ativos e em pouco tempo alavancou para mais de 25 bilhões, tá? De 12 milhões para mais de 25 bilhões em pouco tempo. Pouco tempo que eu falo são alguns anos, tá? Mas normalmente ela se chama Soros, se chama martingale reverso. Somente aqui no Brasil que demos esse nome de Soros, tá? Mas qualquer lugar do mundo ninguém conhece esse método de alavancagem como Soros, tá bom? Uma coisa muito importante também é o Soros progressivo, tá bom? Essa técnica consiste em reinvestir parte do lucro obtido ao decorrer das negociações. No Soros convencional que acabamos de ver, reinvestimos todo o lucro na primeira entrada. Caso ocorra uma derrota, haverá perda de todo o lucro e do investimento inicial, tá bom? Então o Soros só é interessante quando você ganha. Quando você perde, você vai perder todo o lucro que você obteve e o investimento inicial, tá bom? E como que funciona o Soros progressivo? Vamos supor que você definiu um stop loss de R$ 250 e sua primeira entrada vai ser o quê? 20% desse valor, ou seja, R$ 50, tá? Quando você ganhar a primeira operação, você vai ter um lucro de R$ 40, ou seja, 80% sobre os R$ 50, R$ 40. Nesse caso, o seu stop loss não é de R$ 250, tá bom? E sim de 290. Por quê? Você ganhou uma entrada. Então você vai adicionar esse lucro no seu stop loss, tá bom? E como sua primeira operação é sempre de 20% sobre o seu stop loss, então a sua entrada não será mais de R$ 50, e sim de 58, tá bom? Por quê? 20% de 290 é R$ 58, tudo bem? Então é basicamente isso, você vai sempre fazendo um percentual sobre o seu stop loss ou sobre o seu capital inicial, e independentemente da perda ou ganho, você já tem definido o valor da sua entrada, tá bom? Então quanto mais você acerta, maior vai ser nas suas entradas e obviamente mais rápido você vai conseguir atingir a sua meta, tá bom? Quanto mais você erra, menor será a sua entrada. Porque imagina,
250, né, 20% disso é R$ 50. Porém, se você perder bastante e ficar com um stop de R$ 100, 20% disso vai ser R$ 20. Então você vai precisar entrar mais vezes e acumular um capital para conseguir, tudo bem? Agora um tema muito, muito importante, que é de conhecimento de pouca gente também, é a parte do Sorus Gale. O Sorus Gale, ele é uma ferramenta, na minha opinião, como uma ferramenta, né, o meio de gestão, tá? Que é parte do gerenciamento, né, uma parte do gerenciamento mais seguro nas opções binárias, tá bom? Porque é o seguinte, no Soros convencional, a gente sabe que se você tiver um erro, você acaba devolvendo todo o lucro, concorda? No Martingale, você, caso perca, você vai ter que dar uma entrada, né, sua próxima entrada, um valor muito maior do que a sua entrada anterior, porque você vai ter que recuperar a perda e ganhar o lucro da primeira entrada. Então vai ser uma entrada com valor maior. E caso você perca também, você vai sempre adicionando um pouco mais que o dobro, né, da entrada anterior, tá bom? Nesse método aqui é um pouco diferente, tá? Ele é uma junção, né, uma compilação dos dois métodos, o Soros e o Sorus Gale, tá bom? Então, como já vimos, né, é isso aí, beleza? Então, assim, no Sorus Gale não há recuperação imediata da perda em uma única entrada, tá bom? A recuperação das perdas será através de acumulação do lucro nas entradas vitoriosas, tá bom? Ou seja, para você recuperar seu prejuízo, você não deve acertar uma única entrada, como é no Martingale, e sim duas ou mais consecutivas. No caso, eu vou explicar somente com duas, tá? Isso faz com que você não arrisque tanto para recuperar o prejuízo como é no Martingale. Olha só, essa aqui é uma tabela padrão de Sorus Gale, tá? Eu vou explicar aqui na planilha que eu vou disponibilizar para vocês, tá? No final do curso. Essa aqui é a planilha de Sorus Gale. E olha só, vamos supor o seguinte, como a gente já explicou. Eu vou ter aqui um stop loss de R$ 100, tá bom? Stop loss de R$ 100. E a meta que eu vou ter de ganho é também R$ 100, tá? 100% do valor do meu stop. Suponhamos o seguinte. O Sorus Gale, ele é composto por ciclos, tá? No Martingale, como é que funciona? Olha só, esse aqui é a tabela de Martingale. No Martingale, caso você perca uma entrada, a sua segunda entrada ela vai ser um valor que cubra o prejuízo da entrada anterior, né? Mais o lucro que você obteria nessa entrada, tá? Caso você perca duas entradas, a entrada seguinte tem que ser um valor suficiente para recuperar todo o prejuízo e ganhar o lucro da primeira entrada. Caso você perca 3 entradas consecutivas ou até a mesma quarta entrada consecutiva, a sua próxima entrada ela tem que ser um valor suficiente para recuperar todo o prejuízo e ganhar o lucro da primeira entrada, tá bom? É assim que funciona o Martingale, como a gente já viu. O Soros funciona como você tem um determinado valor para investir, caso você ganha a porcentagem, certo? A sua segunda entrada, que seria o primeiro nível de Martingale, ela vai ser uma acumulação da entrada inicial mais do lucro, tá bom? Caso você ganhe, você tem uma porcentagem de acordo com o rendimento, com o payout, tá bom? E a sua terceira entrada seria seguindo o mesmo padrão, acumulando todo o lucro mais a entrada inicial, tá bom? Sorus Gale, como é que funciona? É uma junção das duas, como a gente já falou. Então, olha só, você só vai usar o primeiro ciclo de Sorus Gale quando você perder, tá bom? Então, você já tem aqui uma entrada definida, tá bom? Eu posso colocar o Sorus Gale em quantos níveis eu quiser, tá bom? Quanto maior o nível, tá? Menor vai ser o valor da entrada inicial. Consequentemente, mais demorado vai ser para bater a meta, tá bom? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3 níveis, 4, 5, 6 níveis aqui nessa planilha, tá bom? Acho que já é o suficiente. Vamos trabalhar com 3 níveis. Então, olha só. Caso eu perca a minha primeira entrada, tá? Eu tenho 3 chances para acertar 2 entradas em consecutivo, tá bom? Se eu acertar 2 entradas em consecutivo, eu recupero a minha perda e ganho o lucro da entrada. Então, olha só, vamos supor que eu perdi 23 e 44.
Não, vamos supor o seguinte, eu ganhei esse valor, tá? Eu entrei com 23,44 e meu lucro ele é de quanto? 20,39. Então 20,39 é o meu lucro, tá bom? Caso eu ganhe novamente, fico com 24,55. Caso eu ganhe novamente, 29,56. E caso eu ganhe novamente, eu fico com 35,59. Até aqui tudo bem, bati a minha meta. Tá vendo? Ficou verde, bati a minha meta. Mas vamos supor que eu simplesmente acertei a primeira e a segunda eu errei. Tá? Quando eu errar a primeira entrada, eu vou perder quanto? 28 e 22. No caso, eu não vou colocar esse valor na planilha. Tá? Eu vou simplesmente usar a primeira mão, né, o primeiro ciclo de Soros-Gale. Caso eu acerte o primeiro ciclo, que começa com 21 e 13, né, eu ganho quanto? 18 e 39. Tudo bem? A segunda entrada ela vai ser o valor da primeira mais o lucro, como é o Soros normal, tá? Então você acaba tendo aqui 32 e 52, tá bom? Caso você obtenha um resultado, né, uma vitória nas duas entradas em consecutivo, você vai ganhar quanto? 52 e 77, que é justamente o valor da entrada que eu perdi mais o lucro. Olha só, 24 e 25. Somando os dois, tá? 52 e 77, tá? É o valor que eu perdi mais o lucro da entrada, tudo bem? E assim que funciona o Soros-Gale, tá bom? Vamos supor que eu perdi também a primeira entrada, tá? Além da primeira entrada, eu perdi o primeiro ciclo e perdi o segundo ciclo também. Então, eu vou ter somente mais uma chance para acertar duas em consecutivo. Então, olha só, perdi essa entrada, perdi essa daqui também, perdi a terceira também, tá? Quanto que é meu prejuízo? 78,95. Porém, eu tenho mais uma chance. Caso eu acerte 41 e 45, eu ganho 36,6, né, 0,06, perdão. Faço a segunda entrada fazendo Soros. Caso eu ganhe 103,50. Vamos lá. Se eu ganhar 103,50, é justamente o valor recuperando todo o prejuízo, tá? Mais o lucro da primeira entrada. Então, 53,40 é 103,50 mais o valor que eu tinha já no saldo disponível, né? Eu fico com 144, que é justamente o valor do meu lucro, tá? Então, olha só, aqui vai ficar 144, que eu vou colocar aqui, ó, 24,55 de lucro. Então, 144. Tudo bem? E é isso aqui, tá, galera? Esse aqui é o Soros-Gale, que essa planilha, tanto com Soros, gerenciamento, martingale, vocês vão ter disponibilizados no final do curso, tá bom?